Agora você terminou o seu orçamento e precisa fazer um ajuste nos valores totais. Essa também é uma situação que pode acontecer aí no teu uso com a ferramenta. Então vamos lá, aqui com o seu orçamento aberto, é importante estar nessa tela aqui, que é a tela inicial do orçamento. Você vai vir em ferramentas, logo em seguida você vai usar a opção de ajustar valor do orçamento, tá? Feito isso, ele vai carregar uma tela para que você consiga escolher o tipo de ajuste que você quer fazer dentro desse orçamento. Então lembrando que eu tenho vários tipos de ajuste. E aí, é claro, você vai escolher aquele que melhor se adequa à sua necessidade. Preços e coeficientes, somente coeficiente, somente preços, e tem um ajuste RDC aqui, que ele faz alteração em tudo. Então a gente vai entender um pouquinho de cada um. Nessa opção aqui, ele vai alterar todos os coeficientes dos insumos, com exceção aos insumos de mão de obra, e alterará os coeficientes dos insumos e composições de mão de obra. Ou seja, ele altera o preço aqui, tá? Ele altera o preço de todos os insumos, só não o preço da mão de obra, tá? Mas ele também altera os coeficientes dos insumos e composições, ou seja, na mão de obra ele não mexe no preço, mas ele mexe na produtividade. Então, se a tua planilha ali, se o teu edital não permite alterar a produtividade, não use essa opção, tá? A segunda opção é somente coeficientes. Aqui nessa opção, e lembrando também que nessa primeira opção ele não mexe nos coeficientes dos insumos de materiais e equipamentos, ele vai mexer somente nos preços, tá? Então aqui nos coeficientes, somente coeficientes, ele não altera os coeficientes dos materiais também, ele altera apenas os coeficientes de produtividade da mão de obra. Então, se o edital permitir, ou se é um serviço particular, é importante que você entenda se aquela mão de obra pode ou não sofrer alteração de produtividade. Quando eu falo em produtividade, eu estou falando que se eu faço um processo como esse de desconto, eu estou dizendo que aquela mão de obra precisa trabalhar mais rápido para conseguir entregar esse custo de uma forma mais barata. Então você vai analisar e verificar qual a opção que você precisa usar. Terceira opção, somente preços, né? Altera o preço de todos os insumos, ainda com exceção do insumo de mão de obra, né? Então aqui ele não faz alteração nenhuma de coeficiente, somente de preços. E aqui o ajuste RDC, que também trabalha somente com a questão do preço, mas aqui ele ajusta também o preço da mão de obra. Então, se você não pode mexer no preço da mão de obra, você não pode usar essa opção aqui do ajuste RDC. Mas se o edital não fala nada, ou se está tudo certo, você pode usar, você vai marcar essa opção, que ela é a que chega mais próximo ali daquilo que você estabelecer. Vou usar a ajuste RDC só para a gente seguir, mas você pode fazer os testes nas outras opções para você ver o que melhor se adequa. Vou colocar a porcentagem de 10%, vou para a próxima, vou analisar e verificar como foi que ficou o desconto final. Chegou bem próximo aí, em torno de 9,97%, né? Então já tenho aqui os totais que teria ali dentro do meu desconto. Então vou clicar em confirmar. Ele pede uma segunda confirmação, isso é bem importante, e pronto, já aplicou o desconto dentro dos meus itens aí do meu orçamento. Então, se eu voltar aqui na lista de insumos para dar uma rápida analisada, eu consigo ver aquela questão relacionada às cores, né? Se eu não tenho itens que estão também já muito baixos, então já mudou bastante aqui o cenário. Até então eu tinha itens ainda que estavam azul, agora praticamente todos os itens já estão amarelos, ou seja, eles estão até 25%, né, com o preço em relação à base. Então eu tenho itens aqui com 19%. Por que eu tenho itens maiores e outros menores? Lembra que a gente deu um desconto de 10% lá atrás e agora a gente está dando mais 10%. Então nos itens que sofreram essas alterações, as duas alterações, ele está apresentando desconto de quase 20%. Tá? Então esse é o procedimento para você fazer o ajuste, depois fazer a análise do que foi alterado e qual foi a base ali de alteração que você teve em cada elemento. Então até a próxima.